Tudo pronto, Dani? Tudo pronto, a gente está entrando agora no Instagram, tá? Travou, parece? Acho que foi para mim. Pronto, Dani? Prontinho, tá? Boa noite, gente querida. Boa noite, Rita. Boa noite, Alexia. Boa noite, Terezinha. Walter, Suzana. Tudo bom aí? Boa Jonas, noite. Delícia, como estamos? Estamos bem, muito bom. Tudo certinho. Alexia, abre o som. Qual é o tema de hoje à noite, Alexia? Para a Boa gente... noite, querida. Boa noite, Alexia. Boa noite. Oi, Jonas. Boa noite. Oiê. Ô, gente, estou me achando linda hoje no Zoom. Você sempre é linda. Vamos ao Oi, tema. Alexia. Oi, Tarso. Boa noite. Ei, Vera, tá boa? Walter. Tudo Ei, bem? Padre Pedro. Tudo bom, Padre Pedro? Que saudade. Liga seu microfone. Que vinho bom esse aí, hein? Nossa. Muito bom. Então, não amarelar na hora H. Mas, Isso não é só para os homens, não, né? Tarso, o que acontece? A gente, Não é olha só o que para os homens. aconteceu. A gente pensou num tema e o Tarso deu essa frase, só que essa frase ficou assim, trouxe um sentido da hora H diferente do que a gente pensou. Tem alguma coisa a ver com disfunção sexual, erétil? Na Na hora verdade, H não do era dia bem D. isso. Na Na verdade, não hora era H do nosso amor. mas Então, eu aceitei a frase, então tudo bem. você imagina que você vai atender uma pessoa. Como faz para a gente não amarelar na hora H? Imagine, você vai entregar um currículo, você vai fazer um trabalho, vai gravar um vídeo. Como é que faz para não amarelar na hora H? Você vai dar um primeiro passo de uma longa caminhada e você olha assim e fala, puxa, mas é muito longo esse caminho. Como é que a gente faz para não amarelar na hora H? Entende, Padre Pedro? Olha, eu entendo. Só que você postou lá com uma mulher lá e bonitona, assim, sabe? Aí. O que você quer que a gente pense? Na O verdade, pior que eu tinha... aceitei, Padre Pedro. Oi? Pior que eu fiz a Ah, postagem, você aí, ó. Então, aí. mas era para vocês olharem a força da atitude dela. A força de não amarelar definitivamente.
Jonas, você vai armar um concerto na cidade. Você vai na Secretaria de Cultura, vai solicitar ao teatro da cidade ou uma praça, mais o equipamento de som, um monte de elementos, chamar os outros músicos. É uma tarefa grande. Como é que faz para não perder a energia inicial ao longo do projeto? Entende, Jonas? Entendo. Você vai fazer um documentário. Você está cheio de energia para fazer o trabalho. Aí começam a aparecer as dificuldades. Tem uma dificuldade de fundos, vem a dificuldade de a pessoa que falou que ia arranjar não sei o que não arranjou. Aham. Como não amarelar? Fazer sem fundos. Fazer sem fundo mesmo, ir fazendo. Não tem? Eu vou fazendo. Se não tem o teatro, se não tem os músicos, eu vou com toda a minha força iniciando. E as coisas vão aparecendo por si só. Eu acho que o ato de fazer agora faz com que a energia inicial aí não se perca, entende? Como a gente pode fazer para não perder a energia inicial? Padre Pedro, como é que faz para a gente não perder a energia inicial? Oi, irmã Rosemary, tudo jóia? Como a gente faz, hein? Dá uma ideia. Eu costumo ser assim, bem Joia, querido. resiliente. Prazer revê-lo. Eu costumo me adaptar à situação, sem deixar que o imprevisto me estresse. E fico atento ao que está para acontecer. E aí, realmente, eu vou fazendo aquilo que pode ser feito naquele momento. Uhum. É isso que eu normalmente costumo fazer, né? Cléo, qual é a sua receita para não desanimar? Não amarelar? Quando é algo que vem do coração mesmo, que é do sentir, já desceu, é uma força muito grande, não há o que impeça. Eu sinto que isso tem um lado leão dentro de nós. Aliás, estou com um leão na camiseta hoje, que eu coloquei essa camiseta para assistir essa hora. Que eu cheguei do trabalho meio cheio de coisa. Então, eu sou de leão até do signo, né? No meu nome tem Cléo, tem Léo, né, também. Leão é Cléo. Quando eu tô com o coração mesmo, ele pulsa, ele fala vai, e chega Então, lá, viu? a gente pode, você vê, o Padre Pedro tem uma receita, a Cléo tem. Se a gente for pedir, todo mundo tem uma receita. A questão que, para nós, é interessante, isso eu acho que é a questão, é que como a gente pode ver esse não esmorecer pelo lado sistêmico, onde tem um manancial que segura a onda, sem você precisar de ser leonina, Cléo. Onde tem... Como que a gente pode usar uma força sistêmica que está no nosso sistema, ou que a sistêmica ajuda a gente a enxergar? Está entendendo a pergunta, Yara?
Por exemplo, a gente sabe que, às vezes, é que nem o Padre Pedro falou, aparecem imprevistos. E aí aparecem imprevistos, ele até falou, aí eu não me estresso. É como se ele falasse o imprevisto que fez um obstáculo, que foi um imprevisto negativo, vamos dizer assim, né? Aí a gente está olhando com julgamento, né? Porque quando a gente tem um objetivo, uma meta, um negócio para fazer, o que acontece? A gente mobiliza uma energia para isso. E, sistemicamente, como é que fica a gente mobilizar uma energia para realizar um determinado feito e, internamente, a gente se manter sem propósito? Como é a gente ter vontade, garra para fazer as coisas e, internamente, estar sem propósito? É como se falasse assim, é claro que eu quero que isso aconteça, mas o mais legal não é o depois, quando isso concluir, mas o mais legal é estar, nesse momento, olhando para o que está acontecendo agora e vendo todas as possibilidades, todos os desdobramentos que pode acontecer. Entende? Parece que isso daí é uma dica, né? Então, eu queria aprofundar a pergunta, Padre Pedro. Como que, sistemicamente, a gente pode não amarelar? Como que forças sistêmicas podem ser úteis para isso? Entende a pergunta? Estou pensando. Oi, Jenny, vizinha aqui vizinha aqui de Minas, de Passos. Então, o que vocês acham? Quem quer oferecer algum ponto para a gente avançar nisso? O Padre Pedro falou assim, eu estou pensando. E eu ia falar justo o contrário, não pensando, não Não indo para o pensando. pensamento, ficando livre do pensamento, deixando só a força agir. Eu acredito que a força do campo, ela vai nos levar em algum lugar. E se eu ficar no pensamento, eu vou ficar com uma mentira, vamos dizer assim. Talvez não seja nenhuma mentira, mas algo assim que eu mesmo estou criando. E se eu deixar a coisa fluir sem essa criação da minha mente, eu posso chegar num lugar muito legal. Quando eu disse que eu estava pensando na pergunta dele, não na resposta para dar para ele. É verdade. Então, Parece que tudo tem a ver com a nossa atitude. Se você tem uma atitude bom, aí sistemicamente, se você toma a força dos ancestrais, aí vem toda aquela coisa, mas a atitude que eu estou falando é diferente. É quando você fez um trabalho consigo mesmo e foi se descobrindo, 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 tirando tudo aquilo que estava coberto, e você pode ter uma atitude de apenas fazer aquilo que você se propõe. E, na verdade, o que o Tarso falou é que o grande barato é o caminho, não é o destino, né?
Se você tem essa atitude de ir fazendo e encontrando obstáculos e olhando para esses obstáculos como até como sinais que vão te ajudando a, às vezes, fazer um desvio da rota para cá, um desvio da rota para lá. Mas se você está nessa atitude, e parece que essa é a atitude do mestre, que é aquele que vai fazendo, 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 né? Parece que é isso. Eu acho que aí, Alex, você tem uma coisa interessante, que é que quando você está nessa atitude, você não vai ficar se cobrando, né? Então aparece um obstáculo, você fala assim, ih, danou, não vou mais conseguir fazer até sexta-feira. Ou porque tem uma... É como se a gente tivesse um compromisso. Eu estava querendo usar o nome propósito, entendeu? E se a gente fica no propósito, é possível a gente ter o propósito e estar na atitude, ou um tira a força do outro? Compreende? O que você acha, Leonor? O que você acha, Léo? Já que estamos Eu com a creio que Cleo. esses obstáculos se tornam também os nossos aliados, né? Até às vezes uma solução, né? Para te ajudar a não parar e nem amarelar, né? Tem que tomá-los, eu penso assim. Ou seja, não olhar com julgamento, nem de bom nem de ruim. Tomá-los, né? como muitas vezes esses obstáculos eles servem para isso, mas eles servem até para te ajudar em determinado momento a dar o salto, né? Uhum. Sem julgamento. Prossiga, sem julgamento. Prossiga. Eu? Uhum. Me fez lembrar da história do xizão e xizinho. Se você é amarela, é o xizinho. Se você vai adiante, você está no xizão. O obstáculo que seria o sinal amarelo, né? Muitos freiam e recuam, outros avançam, né? Então, esse amarelar, né, fazendo uma analogia com o xizão, xizinho, seria isso aí, né? Você está muito no xizinho e põe o pé no freio e amarela, né? Parece que já estava brecando antes de brecar, né? Aí, quando deu o amarelo, você só realizou aquela brecada que já estava acontecendo. E o xizão, ele já estava, antes de bater o amarelo, ele já estava assim, acelerando. Ele estava já até achando que esse troço vai fechar, vamos acelerar para não, para não parar, né? Mas você vê que tanto num como no outro existe uma força sistêmica atuando, Walter. Olha, eu queria sim convidar a gente a enxergar debaixo do tapete, porque é muito comum a gente, quando assume um determinado propósito, a gente não usa as forças sistêmicas e, como a Rita falou, acaba usando as forças do pensamento que a gente tem que realizar e tudo mais, e liga a chavinha no propósito, né? Não usa as forças. Então, por exemplo, na hora H, existe hora H no campo? Hein, Rita, o que você acha? O campo tem hora H ou o campo é sempre H? O campo tem hora H. Tem, porque tem aquele momento, começa meio frio, meio tranquilo, e de repente a coisa emerge. E aquele momento que emerge, eu considero como hora H, porque ali ocorre um movimento forte e algo diferente. E é nesse momento que eu considero como hora H.
Vamos perguntar para a Thalita, que é professora de campo. Campo tem hora H, Thalita? Eu acho que não. Não tem hora H, não. Porque, pegando aí o que a Rita estava falando, o movimento ele só é diferente, mas ele é movimento. Mais intenso, menos intenso. Ele não é campo só na hora que emerge. Ele sempre é. E se a gente coloca um propósito, no propósito está o nosso limite. No propósito está o limite. Então, fazer por fazer com atitude, ele não tem um propósito. É difícil, às vezes, a gente está numa entrega absoluta sem propósito, estando no movimento daquilo que vai acontecendo, seja na constelação, seja na vida, seja na aula, ou seja em qualquer lugar. Então, o propósito, não estou falando que ele não tenha que existir, ele tem que existir, mas não como meta final, né? Porque se eu chego no final, se eu chego no propósito, eu cheguei no limite. No limite eu não vou além. Não vou além de nada. Parou, acabou. Não é? Então, a gente pode dizer que, no lugar de propósito, a gente tem que ter, por exemplo, num atendimento, a intenção de acompanhar uma pessoa. Na vida, a intenção, por exemplo, numa relação, num relacionamento, eu tenho a intenção de estar junto com essa pessoa. Então, parece que... porque se você tem um propósito no atendimento, já dançou tudo. Mas se você tem só a intenção de acompanhar, aí é maravilhoso. E aí, com todas essas falas aí, está me vindo a imagem de um rio. Está me vindo uma imagem de um rio. E aí, o rio tem pedras, tem cachoeiras, tem cascatas, e ele vai seguindo, independente do que tem pela frente. Ele vai Até o mar. até o mar. Até o mar. Então, é por isso que Russell, que é o pai da fenomenologia, diz que todo olhar sistêmico é um olhar intencional, tem uma intencionalidade, que é diferente do propósito, justamente o que você está falando. Quando você estava falando, eu lembrei de Russell. Ok? Que ele fala justamente sobre o olhar fenomenológico, que é um olhar que tem uma intencionalidade. Não de controle, mas que acompanha o fenômeno para que ele se manifeste do jeito que ele é. Tal qual ele é. Então, Padre Pedro, Estava olhando para Alex sumiu. eu estou te vendo aqui. Foi para lá. Essa intenção, então, é a intenção só de estar junto, de acompanhar, de atender. É isso que Russell está falando? Bom, penso que sim. Aí, para mim, fica ok. Penso que sim. Para mim ficou parecendo que desculpe. Para mim ficou parecendo que a intenção é igual ao propósito nesse caso. Eleonor, se a gente chama o propósito dessa intenção, fica igual. Mas se a gente chama o propósito de uma meta, o propósito é uma meta onde eu tenho que chegar, é uma solução onde eu tenho que chegar, aí ele toma um novo sentido. Né? Pois quando você usa a intenção, você fala assim, eu tenho a intenção de chegar em algum lugar ou de conseguir alguma coisa, eu acho que se confunde a intenção e o propósito. Não, Léo,
só a intenção de acompanhar. Só a intenção de Sem acompanhar. saber o que vai acontecer. Isso limita o movimento, a intenção, o propósito. Eu acredito que Só a gente tem que acompanhar. só olhar. Só acompanhar e olhar, eu acho. Uhum. Ao olhar, você tem a intenção de olhar. Isso. É a intenção de olhar, só isso. Intenção de olhar. Você só olha. É só Ao você olhar, olhar. você acompanha. Sim, Mas mas você aí não acompanha. Para mim, eu não acompanho conduzindo o fenômeno. Eu acompanho indo no fluxo do fenômeno, daquilo que está me apresentando. a gente tem que estar presente. É presença, tá junto. Justamente. É estar presente. Na verdade, nós estamos falando a mesma coisa usando categorias diferentes. Só isso. Ao menos é o que eu estou percebendo. Tarso está com o microfone desligado. É um pouco assim, a intenção, ela é um envolvimento, é uma bola que está rolando daqui para lá. E a meta e o propósito é um lugar lá que aí o movimento é de lá para cá. Então, é dia menos um, dia menos dois. A contagem é de lá para cá. E a intenção é daqui para lá. E aí, na intenção, a gente pode até fazer mudança de rota, encontra uma pedra, né, no caminho aí para o Rio da Alexia, aí, a gente pode desfrutar a caminhada. A gente pode... E é nesse ponto que eu acho que tem o tesouro sistêmico está em fazer a caminhada com a atenção, né? Parece que a atenção a tudo que está acontecendo é o campo. O campo é a atenção do campo. Não é que a gente é objeto do campo ou sujeitado pelo campo. A gente é o campo, na medida que a gente está na atenção do amor potencial que está rolando nesse momento. Então, inclusive, Tasso, você acaba percebendo muitas coisas do que está passando, né, no campo, porque você naquele momento faz parte do campo também. Você não está fora apenas como um mero espectador e observador, né? Uhum. Ao observar, aquele campo me toca e eu acabo também tocando o campo. Inclusive, sem interferir no campo. Né? Parece que seria assim, ver o fenômeno e olhar a vida, no caso do fenômeno das constelações, olhar aquilo que é o real, e não aquilo que foi pré-determinado, que eu tenho na cabeça, o que foi me dito, mas olhar o que está acontecendo ali, só o que está acontecendo. O que a gente chama de olhar sem julgamento, né? Desculpa, Tasso. Não, era a Rita que estava falando. Diga, Rita. Tá, Rita. Desculpa, Rita. Não, eu só estava dizendo que no que ele estava falando ali a palavra até já sumiu, mas dessa presença desse estar ali no campo, ele nos coloca no físico, inclusive. A presença é tão grande que você torna-se presente naquele campo e o seu físico te coloca as situações, até mesmo, né, as sensações, vamos dizer assim. O físico da gente responde junto. Uhum. Então, Alexa, o que nós estamos vendo é que só amarela o propósito. A intenção não amarela. Você concorda, Alexa?
Concordo. Parece-me que quem fica no propósito está constantemente se apequenando. Está amarelo de partida, né? Partida. Uhum. Parece que é isso. Eu tive a mesma impressão que a Alexia aí, veio para mim a imagem de um rio, e que aí a gente é onda junto. E o poder é muito grande, não é poder, é a sensação de estar tudo pulsando. E o movimento da onda não é partícula, não é o eu separado, é tudo junto. Então, aquela frase do Shakespeare, acho que é Shakespeare, ele fala: o mundo se move quando eu me movo. Então, eu sinto esse turbilhão quando a coisa está acontecendo. E ela acontece quando está sentindo essa onda, ela fica muito, muito bonita, a coisa fica muito boa. E sem intenção, mas o movimento não tem palavras para descrever. É divino. É show. Eu não sei como que eu falo isso, mas eu falo. Porque esse movimento que a Cléo está falando, na verdade, é a força viva do amor. É o campo atuando. É a força viva do amor. E se você está nesse lugar, e aí vamos usar as palavras do nosso querido amigo, que segunda-feira é aniversário dele de 70 anos, e como ele continua vivo para todo mundo, nós vamos ter que cantar parabéns para ele. Oba! Esse amplo e espaço aberto, que não tem propósito mesmo. É só movimento. É aberto, não tem borda, não tem limite. Tem propósito, é isso aí. O propósito limita, né? Então não tem limite. E só o pensamento é que amarela, né? Na hora H, a visão da hora H é como se a gente quisesse colocar num determinado ponto a responsabilidade de tudo, né? O dia D, a hora H, é como se a gente falasse, então, vai ter que ser agora. Tem que ser assim. E todo tem que ser assim, que é uma hora H, está no pensamento. É como se ele está dissociado da força viva, do campo, né? Então, acho que nós estamos percebendo que quando a gente faz um projeto, vamos fazer um projeto, vamos fazer as etapas do projeto. Então, parece que a gente pode fazer projetos, sim, mas com um grande nível de observação para cada passo que está sendo dado, né? Que o projeto não crie um rolo compressor que passe por cima do outro, passe por cima da gente mesmo, passe por cima da observação ou até do maravilhamento de estar no projeto, né? Então,
eu acho que nós temos que aprender a fazer projetos, a projetar, nós temos que aprender a trabalhar a partir de uma nova base de forças, uma nova configuração. Durante tanto tempo, a gente tinha que entregar trabalho sexta-feira. Vamos lá, gente, tem que entregar trabalho. O que fazer? Olha, eu já fiz, faltam 2 dias e eu já fiz 10%. Ixi, estou atrasado, tenho que correr para fazer. Então, nós fomos o tempo inteiro treinados para ficar medindo e fazer, criando horas H o tempo inteiro. Então, pode vir um presente, um tesouro sistêmico que a gente instala no coração e fala assim, eu entendo que até agora, ou durante muito tempo, foi desse jeito que eu fui treinado, que eu vivi. Só que agora é diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Daqui para frente, eu vou fazer o projeto mais aberto, vou incluir paradas, se eu for fazer uma viagem, também vou incluir paradas. Se eu for até Vitória, vou parar lá no Mirante, lá para descer, para tirar fotografia. Ou seja, a gente é como se tivesse as papilas degustativas estão ativas. Então, a gente quer saborear o que está acontecendo e não aceita que aquilo que a gente esteja fazendo fique sem gosto. Então, quando a gente perceber que perdeu um pouco do gosto, pode parar e mudar essa intenção aí, né? Não é, Thalita? O que a irmã Rosemary acha também? Os projetos da escola. De vez em quando tem que fazer diferente, né? Reinventar, né? Criar novamente, reprojetar. Às vezes você faz um projeto, aquele projeto não é definido, né? É terminado. Às vezes, no meio do caminho tem que mudar de direção. Então, vai depender também do dia a dia, das coisas que vão acontecendo, né? Como vai se manifestando, como você vai construindo, né? Tem que se reinventar sempre, né? Né, Thalita? Prazer te ver aqui. Prazer também, irmã. Prazer. Quando você estava falando, Tarso, aí o trabalho de sexta-feira, que eu só fiz 10%. Então, isso que a gente está acostumado é uma prisão ao tempo. A gente está preso ao tempo. Então, eu não acho que muda nada. O que muda é o que a Alexia falou, é a atitude. Eu continuo fazendo 10%, 20%, chego no 100%, tem novos 10%, novos 20%, o quanto for. Esse parar no 100%, esse 100% é que eu falei assim do propósito que limita a gente. Não, é um moto contínuo, é contínuo porque é movimento, e é movimento porque é vida, porque é base. Né? Então, como eu estou diante dos meus 10%, 20%, entreguei hoje, tem outro trabalho, isso que é continuamente fazendo. Então, essa imagem do rio, ela é muito bacana para dar essa continuidade para a gente. E agora eu queria, assim, eu fiquei pensando na parte, o rio encontrando o mar. Então, o rio dá um medo de deixar de existir, mas ele não vai deixar de existir, vai continuar existindo como mar. E se, de repente, um mar evapora,
ou um pouco daquela água evapora, ela vai continuar existindo em outro estado. Então, a existência, a eternidade, que a gente fala aí de existência, a vida contínua, esse movimento, o ser por ser, é que nos liberta da prisão do tempo. Não é que nos liberta do tempo, nos liberta do tempo que aprisiona, né? Então, quando eu tenho, como ali a irmã Rosemary falou, eu tenho uma coisa no colégio, então vamos supor, tá indo, né, pelo rio. De repente, apareceu uma pedra que você não sabia que estava ali. E aquela pedra criou uma corredeira. Então, eu vou ter que estar dentro daquele rio de um outro jeito. Isso que é o remanejamento. Mas eu não vou lá atrás para recontratar, ou vou começar tudo de novo, porque nem teve começo. Sem amarelar. Sem amarelar, não tem amarelado aí, porque quem amarela é o que você falou, é o pensamento. Quem amarela é quem pega a responsabilidade para si. E o si tem a ver com o seu, e o seu vocês já sabem, né? Tem a ver com o eu. Então, Rita, quando eu falei assim que era diferente do que você estava falando, não que eu queria te contrariar naquilo que você disse, mas quando o movimento ele é ainda imperceptível, ele é existente também. Não é porque ele precisa ser o fenômeno, ele não acontece na hora na hora da explosão, na hora do orgasmo, não. O fenômeno acontece sempre. Quando a gente percebe e quando a gente não percebe, sempre é fenômeno. Ô, Thalita, me veio à mente, há uns tantos anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, nós fomos pintar uns quadros. O Moacir, aquela pintora famosa lá, Marilena Andrés. Maria Helena Andrés, que está com 97, né? 98, né? E ela era um senhor, ela é uma fofa, foi a dida cultural do Brasil na Índia, ela é uma figuraça, né? E a gente comprou as telas enormes, né? Inclusive aquelas telas que estão atrás da sala de aula lá no Instituto, daqueles quadros coloridos, foram essas pinturas dessa época aí, né? A gente fazia assim, ela é toda mística, né? Então, primeiramente, a gente colocava a tela e a gente ia só passando a mão. E a gente ia passando a mão, ela colocava uma música lá, a gente só ia passando a mão no quadro, sabe? E girava, e fazia, esbarrava um na mão do outro, porque estavam os três em volta. Depois a gente saía de onde estava, ia num outro lugar e continuava passando a mão e tudo mais, e entrava outra música. Aí, quando chegava uma certa hora, que todo mundo diminuía o movimento, aí um dia ela falou assim, o quadro está pronto, só falta pintar. Isso mesmo. Só falta pintar. Então a vida já está pronta, só falta É muita energia, né? Quando você fala... Esse momento do amarelar, ele é um ótimo amigo da gente. Porque se eu estou amarelando, eu falo assim, está desativando. Opa, alguma coisa está esquisita. Então, se já vem aquele medo, ai, não consigo ir para frente, alguma coisa me alerta. Então, tudo é super bem, tudo é super bacana. Tebe-se. Tudo está bem como está. Mas eu queria falar um pouco do sabor,
desse caminho, que o Tarso veio falando saborear, saborear. Aí a gente fica pensando em saborear uma pizza deliciosa, um vinho delicioso. Só que tem também o sabor amargo que a gente pode experimentar. Tem o sabor azedo que a gente pode experimentar. Quando a gente vai saboreando de fato todos os sabores que vão se apresentando, mesmo que não seja uma torta de morango, seja um jiló do Mercado Central, aí nós não estamos amarelando, né? Estamos indo no fluxo do amor. Muito bom. Opa, você desligou seu Ai, vídeo? ai. Você desligou seu vídeo? Eu apertei errado aqui. Eu apertei errado. Alexa, conta para nós, o que nós temos esse final de semana? Eu tentei Final de ver a semana. hora, mas eu perdi, não tenho a menor ideia de que horas são. Já está na hora de terminar. Esse final de semana a gente tem Thalita iniciando a turma 6 online. Parabéns, Thalita. Então, amanhã, Que te quebre a perna. quem ainda tem alguém que queira fazer, algum indicado, pode mandar. A turma tá linda. A turma tá linda. A Thalita vai gostar de dar aula para essa turma. E temos você amanhã com aquele curso que está sendo esperado há um tempão, né? Alfa, beta, gama e constelações com pêndulos. Então, a gente vai chamar esse curso de constelações de frequência, né? Então, teremos isso amanhã, fim de semana, sábado e domingo. Ô, Alexia, esses dias todos eu fiquei assim atento, né? Focado em fazer um workshop maravilhoso, colocar as coisas interessantes para a gente aprender de alfa, beta, gama, sem cair naquele lugar que é achar que o fulano é alfa ou o fulano é gama, né? Que era um jeito de se aproximar do assunto, mas cair no assunto e não entrar no assunto, né? Porque, na verdade, são frequências. Alfa é uma frequência, beta é uma frequência. Então, entender essas frequências e harmonizar essas frequências parece que é a joia, sabe? E eu me diverti tanto inventando técnica e dinâmica e tudo mais, que eu acho que o sábado que Esperar 5 minutos. como é que é, Alexa? Pedro, que chegou aqui. Vem cá, Pedro, vem cá. Está aqui no meu quarto, olha, na minha cama. Oi, gente! Veio buscar o carro para ir para Capitólio. Oi, Pedro! Vai para Capitólio Estou te agora. esperando. Boa viagem. Ele vai chegar aí meia-noite e tanto, viu, Tarso? A porta está aberta. Seu quarto é o do fundo à esquerda. Tá bom, pode deixar. Mas, Pedro, escuta só, eu juntei tanta coisa para a gente fazer, tanta dinâmica do alfa, beta, gama, para explicar do jeito certo, sabe? Que vai dar uns 3 dias só de alfa, beta, gama. Não sei como. O pêndulo, coitadinho. Não, você vai ter que fazer o pêndulo no domingo, hein? Tá bom. Tá bom. Boa viagem, Pedro. Boa viagem para todos queridão. aí. Alexa, tem... Beijo, gente. Quando as pessoas que querem fazer o curso, começar o curso, então só mandar um oi para você? Manda um oi que eu mando o link de inscrição. E vamos supor que você tem um amigo que você quer que ele faça, tal, mas você nem quer falar de dinheiro, nada. Você pode falar assim, faz o primeiro módulo, depois, se você gostar, você segue fazendo o curso, entendeu? Isso. Manda. A gente vai mandar o link, a pessoa experimenta e vê se Saboreia. Saboreia e vê se de fato é essa jornada que ele quer trilhar, né? Rosemary, qual irmã a senhora vai convidar para vir? Eu estarei lá. Oh, delícia. Estarei lá. Irmã Rose está lá.
Delícia! Prometida que Mara, Elizabeth, Klaus, Vilma, quem você vai convidar para fazer esse módulo 1, tipo degustação, já que está usando o termo saborear? Nossa, você veio na minha bagunça, Pedro? Então, tá bom. Estou vendo se o Padre Pedro está por aqui, ele já saiu. Gente, Não saiu, não, ele está aqui. Não, está aqui. Oi, Amarilis, linda. Quem você vai indicar, Amarilis, para esse curso? Olha, acabei de chegar em Orlando, estou na casa da Rosiane, ó. Estou aqui naquele quarto que você ficava, agora é meu. Ah, que delícia! Não, o quarto não. O chão que eu ficava, tem um canto aí. Você pode ver lá que ele já está até gasto, assim, ó. Então, mas agora ela já tirou tudo e deixou só a cama para você, tá vendo? Agora o quarto está vazio só para você. Só que agora eu vou me apoderar dele. Acabei de chegar aqui na rua. Você vai fazer o curso amanhã? Então, uma parte sim, outra não, porque eu vou dar o curso de barras aqui. Ah, entendi. Então, eu já tinha ficou linda marcado. Ficou linda com o cabelo mais curto, viu? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olá! Ei, Rosiane! Oi, linda, querida! Vice! Quando é que você vem? Ah, esse é que... país aí é muito difícil. É, tem muita Covid aí. Vem aí! Tchau, linda! Tchau, linda! Oi, venha, viu? Que o quarto está lá à disposição. Venha-se embora. Combinado. Beijo. Bem grande, tchau, saudade. Gente. Jonas, mas nós estamos falando amanhã. com o pessoal, com as meninas para irem. Esse povo está equivocado. Tá bom. Alexia, termina então aí, por favor. Vou pôr uma música linda para terminar, que é a mesma que começou, que eu adoro essa música, desejando a todos um maravilhoso fim de semana, durmam bem, descansem, um beijo. O Pedro está aí? Ele está aqui, Pedro, sentado na minha cama. Pensa bem. Eu deixei em cima do fogão, ó, o macarrão e o molho, tá? Nossa, deixa ser cara de pau, você espera ele. Seu cara de pau. Espera aí. O combustível é S10, não é diesel, é S10, tá? Um beijo, Tchau, gente. Fiquem com a música linda aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Saudade. Abração. Boa noite. Tchau, tchau. Onde areia um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o corpo.